Oi, pessoal! Somos alunos do primeiro semestre de Direito do turno matutino. Estamos aqui com a aluna Andressa Ayala e a doutora Esther, para ela estar falando e explicando sobre o nosso caso que a gente pegou do PBL. Ela vai estar juntamente com a gente falando alguns pontos sobre o caso que eu vou estar lendo nesse exato momento. Aí a descrição do problema é a seguinte: Dona Lutz, 74 anos, vive sozinha em um imóvel alugado há mais de 2 décadas, localizado em um bairro periférico de uma cidade do interior. Aposentada, ela sobrevive com um salário mínimo mensal e conta com a solidariedade dos vizinhos para suprir as necessidades básicas. Nos últimos meses, devido ao agravamento do problema de saúde e aumento do custo de vida, deixou de pagar o aluguel. Sem aviso prévio, Dona Lutz é surpreendida com a intimação judicial referente a uma ação de despejo por inadimplemento. A petição inicial, elaborada por um grande escritório de advocacia que representa o grupo imobiliário proprietário do imóvel, utiliza uma linguagem altamente técnica e rebuscada, repleta de expressões jurídicas e citações doutrinárias complexas. Na audiência de conciliação, a idosa demonstra não compreender os termos utilizados nem as implicações legais do processo. A Defensoria Pública assume o caso e o defensor percebe que, para além da questão jurídica, o processo impede a ré de compreender seus direitos, de participar de forma efetiva na construção da defesa e de fazer escolhas conscientes sobre o curso do processo. A situação levanta discussões importantes sobre o acesso à justiça, a função social do direito e o papel do jurista como mediador entre o conhecimento técnico e a realidade social dos sujeitos envolvidos. Então, o problema é esse da Dona Lutz, né, uma senhora de 74 anos, e a Andressa vai estar fazendo alguns breves apontamentos sobre esse caso. Ela tem 74 anos, como ela já é uma idosa, já assim, com mais idade, a gente queria saber como a gente poderia evitar mais, o advogado poderia facilitar mais o entendimento, porque tem pessoas com baixa escolaridade e os idosos, que alguns não entendem. Como a gente poderia evitar mais isso? Evitar não tem como, porque o termo jurídico ele pode ser traduzido para essas pessoas. Ele não pode, a gente não pode modificar o termo, a gente não pode excluir esse termo do direito, porque ele faz parte do direito. O que a gente pode é traduzir para essa senhora, explicar de uma forma mais acessível, porque tem muitos termos muito difíceis. De fato, até hoje eu tenho que ficar olhando lá, pesquisando. No caso, a gente tem que traduzir, explicar o que está acontecendo com ela, o que a parte autora tá falando que ela fez, de forma clara, né, para com ela. Não tem como evitar. O nosso papel como advogado, na verdade, é esse. A gente somos um meio para o direito dessa pessoa, de conseguir o direito dessa pessoa. Então, nosso papel é esse, é traduzir, esclarecer o direito dela, ou o que eles estão, de certa forma, imputando ela, o que eles estão obrigando ela a fazer. Sim. Aí, sobre a questão da dificuldade, né, da compreensão de Dona Lutz, seria possível, por exemplo, uma anulação do processo, porque, se eu não me engano, para a conciliação sobre despejo por inadimplência, precisa de um advogado, coisa que a Dona Lutz não teve, né? Aí... Depende do juízo, né? Depende. Se for os juizados, ela não precisa de advogado. Mas se for outro, tem como sim pedir anulação, porque o processo ele está sendo feito de forma errada, né? Então, se tem um processo sendo feito de forma errada, a gente pede
a anulação do que foi feito até lá. E caso não tenha, por exemplo, igual não teve no caso, as coisas só foram levando, Dona Maria de Lourdes também não comentou nada, né, por ser uma senhora de idade já, com idade avançada, às vezes até por vergonha também, por não entender muito bem o que se passa no processo. Ambas as partes precisam ter total conhecimento do que está se passando, Total correto? conhecimento do que está se Caso passando. não tenha, caso ou haja essa má fé da outra parte, ou de querer tirar vantagem sobre, é possível anulação. Se ela está sem advogado, se ela está sem um meio, se eles sabem, se o juízo sabe, deixou passar, tem como. Agora, se ela tem um advogado e esse advogado não esclareceu para ela, não tem, porque entende, se ela tem um advogado, entende que ela sabe o que está acontecendo. Tarde, Dona Lourdes, a petição inicial foi repleta de termo jurídico complexo. Na sua opinião, até que ponto isso pode ser considerado uma violação do direito à ampla defesa e ao devido processo legal? Eu acredito que não tem um problema. Não é um problema a petição inicial ela ser repleta de termos jurídicos, porque ela é uma petição ao juiz, né? Eles estão pedindo ao juiz. Cabe a outra parte contestar essa petição, que seria um advogado, que tem o conhecimento. Existe alguma regulamentação ou recomendação do direito que use um linguajar mais apropriado para as pessoas de idade, por exemplo, as pessoas que não são alfabetizadas corretamente, que use uma forma mais clara para se comunicar com elas? Não há uma regulamentação. Não, quer dizer, eu não sei te dizer se há uma regulamentação. Eu sei te dizer que criaram dicionários jurídicos. Foi criado para que nós, estudantes, possamos aprender sempre e para pessoas comuns, quem tiver curiosidade, aprender. Mas não sei te dizer se há uma regulamentação, uma norma nesse sentido. Sim. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quando você estava já no curso, você se deparou com essas dificuldades no linguajar, no juridiquês? Demais, ainda mais com termos em latim. Nossa Senhora! Termos de latim é difícil. Na minha, graças a Deus, não tive professores que cobrassem tanto. Mas eu fui estagiária de um advogado que ele gosta bastante de usar termos em latim. Ou esses dias eu estava lendo, que eu trabalho para um advogado. Eu estou começando agora, eu sou recém-formada, formei agora em fevereiro, então eu ainda estou trabalhando, eu estou pegando experiência. E tinha termos lá de distinguish, que é quando eu peticiono alguma coisa, por exemplo, no caso da Dona Maria. Esse advogado da parte contrária peticionou e ele colocou lá jurisprudência. Na sentença, o juiz entendeu que não se trata disso, ou seja, esse precedente ele não é igual, ele é diferente. Essa jurisprudência ela é diferente do caso, ou seja, não cabe aquela sentença que ele julgou, não cabe nesse atual processo. E eu tive que pesquisar, porque na hora que eu vi distinguish, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fui pesquisar, falar que aí tem que ler o caso, porque no caso a peça não era minha, né? Eu tava pegando já no curso. Foi muito difícil até hoje, viu, gente? Durante a faculdade, hoje em dia, você tem que estar toda hora traduzindo termos, principalmente de advogados já que atuam eles gostam bastante de usar termos jurídicos, latim, Meu que Deus. nós advogados, não temos tanto costume de usar e nem prática. Então, você acredita que isso é algo que sempre vai acontecer? Sempre vai ter esse problema do português ser muito difícil para algumas pessoas, do português jurídico, no caso?
Porque português e direito, eles andam lado a lado, né? Porque é uma comunicação. Você tem que saber se comunicar, saber escrever certo para falar com o juiz, para ele entender o que você quer. E juiz entende o termo jurídico. Eles estudam para isso e é com eles que você tem que falar. A parte contrária, ela tem que saber se defender também, até desses termos jurídicos. É uma parte muito curiosa, né? Porque, por exemplo, eu não gosto muito de ler, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria direito. Aí o povo tem isso na cabeça é, tão, tão fixo na cabeça que, não sei o quê, direito é leitura, direito aquilo pode até ser, só que não da forma maçante, igual eles acham que é. Porque, por exemplo, durante as aulas, a gente acompanha os professores e você vai ver, você já viu metade do conteúdo inteiro. Por exemplo, das partes lá, né? Por exemplo, a gente tem aula com a professora Rosemara. A gente está estudando o Código Civil juntamente com ela. Aí tem vários tópicos do Código Civil. Quando você vai ver, no final da aula, você pega para ver assim, com a dinâmica que o professor usa, a gente vê rapidão. E o povo deixa muitas vezes de seguir essa carreira porque acha que vai ser algo maçante, que vai ser algo que, nossa senhora, vai ser muita leitura, vai ser cansativo. Cansativo pode até ser, né? Só que vale a pena no final. E não é da forma que as pessoas veem. Elas têm muito isso fixado na mente, né? Sim, olha, eu acho que é muita leitura. Claro que hoje em dia nós temos audiolivros, videoaula, então reduz muito, mas é muita leitura porque a gente precisa estar melhorando a nossa escrita, a forma de falar. E às vezes, numa aula, ela fala de uma forma geral. A gente já viu tudo. Mas você vai ler cada artigo, o artigo está dizendo uma coisa que você entendeu a professora falar de forma errada. Você vai ler o artigo, ele está falando outra coisa. Ela falou de forma certa. Você pode ter entendido de forma errada. Você vai lá e fala, nossa, eu acho que ela quis dizer foi isso. Você tem que ler o artigo por artigo, tem que ler autores de direito, tem que ler principalmente para o seu TCC. É muito importante a leitura. Não é maçante, porque nós temos várias tecnologias, né? Tem um audiolivro, eu particularmente gosto de ler. Acho chato, não vou mentir, acho chato, mas eu gosto de ler, eu gosto de parar para ler. Eu gosto de ler de vez em quando, sempre, Orações aos Moços, do Rui Barbosa. É extremamente difícil ler aquele livro, ele usa muito uma linguagem muito formal. Peguem para ler, sempre. Vocês vão ver que precisa estar sempre lendo, precisa estar sempre buscando mais termos, uma linguagem mais formal, porque é isso que o direito ele é bonito por isso. Eu comecei o direito, eu não tinha um sonho de ser advogada ou concurso público. Na verdade, eu fui numa apresentação de cursos, né, e eu vi o reitor, hoje reitor da Unicatedral, falar. E ele falava de uma forma tão formal e tão bonita que eu me apaixonei pelo curso. Pela linguagem, pela forma deles falar, pela forma deles escrever e se portar. E o curso de Direito é isso, ele tem essa coisa mais formal, essa coisa mais elegante e difícil de entender. Mas ela tem que ser passada para o cliente ou para a pessoa de uma forma mais acessível, porque eles não têm esse conhecimento que vocês vão ter ou que eu tenho e busco ter. E a gente é isso, a gente tem que ser esse mediador para eles. Durante o processo, igual, por exemplo, aqui no Maria de Lourdes, para você, qual que você acha que é a parte mais difícil de você se comunicar com o seu cliente? Qual que é a parte mais complicada para você querer, né, fazer com que ele entenda o que está se passando? Então, a gente já começa o processo, ele
tem que falar para a gente o que ele quer, né? Ele precisa ter toda a história, o que aconteceu. Ele tem que se comunicar. Nós vamos passar isso para o juiz de uma forma mais formal, para buscar o direito desse cliente. Durante o processo, aí vai vir a contestação. Nós temos que explicar para ele o que eles estão contestando, o direito dele. E isso, de certa forma, não é muito difícil. Porque você está falando, não, eles estão querendo dizer, dona Lourdes, que o seu processo, eles estão contestando e, no caso, ela é ré, né, a parte ré. Eles estão pedindo isso, isso e isso. A gente não tem, de certa forma, uma dificuldade. Agora, para falar de sentença, para falar que o juiz deferiu ou indeferiu, você tem que explicar que o juiz não deu o direito que ela queria, não acolheu os pedidos dela, que não recebeu, né? Falou, não, você não tem tal direito. Aí é difícil de explicar, porque a pessoa às vezes cria uma expectativa e acha que você vai resolver. Aí essa é a dificuldade, você mostrar para ela que não, você ganhou, eles entendem. Você não ganhou já é a parte mais difícil. Porque aí eles querem saber por quê, o que ele falou. Aí você tem que explicar para ele. Não, ele falou que você não tem esse direito por causa disso, por causa disso. Sim. Qual dica você daria para nós, que é do primeiro semestre de Direito, para conseguir entender mais sobre essa linguagem jurídica que é tão complexa para nós, que entramos agora? Leitura. A gente tem que ler bastante, a gente tem que ouvir podcast. Para quem não tem, acha maçante ficar lendo, vou ler, mas tem que ler. A leitura é base, fundamental. Vocês têm que ler bastante. Vocês têm que ir atrás, pesquisar, principalmente anotar. Eu acho que eu tinha uma professora que ela falava, esses termos, anota. Vai fazendo no cantinho e depois, após a aula, ou no final, quando você chegar em casa, vai procurar o significado e põe do lado. No lugar onde vocês podem ver. Que você está sempre vendo. E a prática, né? A prática, querendo ou não, ela ajuda bastante a você lembrar. Porque estudar a gente esquece. A gente tem que estar sempre praticando, sempre estar olhando nesse caderninho que a gente vai fazer. E é isso. Eu usei bastante, eu colocava, mas eu perdia. Aí eu ia e fazia de novo. Você já vivenciou casos em que a linguagem jurídica foi usada como uma forma de intimidação ao seu cliente? Ou de dificultar o entendimento da outra parte? Não, meninas, eu ainda não tive nenhum caso assim. Igual você fala que trabalha para uma advogada. Essa advogada já pegou algum caso assim? Em que a pessoa intimidou ela? Não, ela já teve que explicar, que nem eu te falei, sobre a sentença que foi improcedente, que foi indeferida, né? Sim. Os pedidos. Mas nesse caso eu nunca vi. Como Dona Lourdes, ela tem 74 anos, já é uma idosa, e pelo problema de saúde dela que teve, deixou de pagar aluguel. E quando ela foi ver, já tinha intimação em cima dela. Pode acontecer isso sem aviso prévio? Mas ela já é uma senhora... Contrato, né? Se tiver no contrato... Na verdade, eu acho que a pergunta que a Andressa quis falar é porque, por exemplo, no caso, fala que houve a intimação, né? Sem um aviso prévio. Na verdade, não teve nada de aviso para ela. De que ela seria intimada. Isso, não teve nada. Olha aqui. Sem aviso prévio, Dona Lourdes é surpreendida com a intimação judicial. Não teve conversa antes. Não teve ele no isso aqui, procurando saber, porque no primeiro trecho deixa que ela é uma idosa carente, vive de serviço mínimo, um salário mínimo, as pessoas já ajudam. Aí, mais essa parte do sem aviso prévio, ela ser intimada. Pode, porque a outra parte está buscando o juízo, né? Ela está buscando o direito dela de receber esse aluguel. Tem que ver no contrato se tem carência, quantos dias ele pode requerer, ela pode o prazo que ela tem para pagar,
Mas ela pode, porque a intimação é uma forma de comunicar que ela tem, que alguém está buscando o direito. A intimação é um aviso. Eles estão intimando ela para tal coisa. Aí tem as formas de intimação, de citação, no caso. Citar ela para o processo. Ah, sim. Que conselho você daria para advogados que desejam tornar sua atuação mais inclusiva e acessível para algumas pessoas como Dona Lourdes? Conselho, eu acho que tem que vir de pessoas mais experientes, né? Mas eu acredito que a gente tem que entender a outra parte, tem que se colocar no lugar da outra parte, né? Tipo, porque vocês, que nem vocês, ele já foi, já foi estudante sabe que não conhece por agora, então tem que se colocar no lugar do outro e pensar como ela entenderia A situação. a situação. Então, Ayala, você tem mais alguma pergunta a fazer? Por enquanto, não. Não? Um conselho, uma dica para nós, estudantes do primeiro semestre, estudante dos outros semestres também, para quem está quase terminando, uma dica que você levou para durante o curso inteiro, que você teria, assim, para passar para a gente, para nós. De forma clara, não brinquem, porque o direito ele é sério, você tá lidando com uma dificuldade da pessoa, com o direito da pessoa. Então, não brinquem durante o curso. Claro que também não vão se sobrecarregar, mas busquem sempre como... Vocês podem não querer advogar, mas quando você vai mexer com o direito de alguém, com a vida, que ele não é a vida de alguém, porque ela pode ser presa, ela pode ter que pagar um dinheiro que ela não tem. Então, a gente tem sempre que buscar conhecimento da forma que for. Lendo, escutando, mas não brincar durante o curso, sabe? Eu tive um início de curso um pouco complicado, porque foi bem na pandemia. Então, eu voltei para a sala de aula no 5º semestre. Então, essa parte introdutória, a gente passou tudo online. E, querendo ou não, foi uma dificuldade, porque a gente aprende alguns termos no começo, tem uma aula de introdução ao direito no começo do curso. E, querendo ou não, o online, ele não é aquela presencial, o professor não está em cima de você. Então, busquem sempre, tirem as dúvidas mesmo com o professor, não fiquem com vergonha. E não é errado não saber, viu? A gente tem advogado, eu mesmo não sei coisa até hoje, tem que ficar buscando. E é uma coisa que a gente vai levar para a vida, para a carreira. Vocês nunca vão deixar de estudar. Também vai ser pro resto da vida, Pro né? resto da vida. Depois da faculdade, se vocês quiserem um concurso, vocês vão ter que estudar de todo jeito. E concurso, eles pedem letra da lei. Aí que vocês vão ter que ler mesmo e saber os termos. Então tá bom. Na teoria foi isso. A gente agradece sua participação. Ficamos muito felizes em saber que você topou participar juntamente com a gente. É uma oportunidade assim que é tudo novo pra gente, né? Aí a gente está aqui nesse local fazendo a entrevista com você. A gente é tudo muito novo. Primeiro semestre, tempo de experimentar as coisas. E a gente fica muito feliz. Nós que estamos aqui e o nosso grupo do PBL que não pôde estar comparecendo aqui, o restante. E agradecemos ao tempo e à disposição que você tirou para vir aqui. Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz pelo convite. Eu estava muito nervosa, porque assim como para vocês é novo, para mim também é novo. Eu estou começando agora uma carreira. Então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande de conhecimento, sabe, gente? De buscar, a gente se cobra bastante. E a gente não sabe tudo. Sim. Então, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz pelo convite. Você foi excelente, você não precisa nem ficar preocupada, não. Foi maravilhoso. Foi.
A gente que agradece você ter vindo. A gente pede desculpa pelo nervosismo, tá? É. A gente nunca tinha feito isso antes. A gente tá bem nervoso. Ah, e não desistam, meninas, é difícil, viu? É Mas- difícil, é Pô, muito mas Um difícil. bocado da nossa sala já desistiu. A gente tinha 80 alunos, agora acho que não vai 50, 40. Acredito que seja isso. Mas então é isso. Na onde que a gente manda tchau pra câmera? Tchau!